Vereador Cláudio Libardi, da tribuna. Presidente, obrigado pela gentileza. Vou seguir no tema, porque para mim tem uma diferença entre ser extremamente livre e cometer um crime. E o extremamente livre no pensar, o extremamente livre no se expressar e a tipificação penal. Eu não imputo crime a ninguém, vocês conhecem minha conduta, acho que é a competência do Ministério Público Federal, e quando suspeito da existência de um crime, imediatamente oficio o órgão que posteriormente faz o indiciamento. Nós aqui temos uma previsão legal que estipula que podemos falar, dentro do limite do nosso município, que pensamos sobre os temas com garantias constitucionais de não termos um crime imputado. Quando nossas falas ultrapassam o limite do município, esse crime é imputado. E hoje em dia, com a internet, qualquer fala minha extrapola o limite do município e eles podem me imputar um crime. Então, eu tenho cuidado nisso. Quando eu falo que discordo do vereador Sandro Fantinel, é porque concordo com as imputações feitas pelo Ministério Público Federal. E concordo com o entendimento do magistrado da Justiça Federal que cassou o seu mandato em razão de uma fala do senhor nessa tribuna. E eu tenho um sentimento, vereador Sandro Fantinel, que em toda oportunidade que a gente tem a possibilidade de ultrapassar o limite da opinião e chegar a flertar com o crime, a gente é irresponsável. E eu acho a fala do senhor profundamente irresponsável, porque ela subjuga a luta dos demais aqui. Porque eu escuto o que o senhor fala, e com toda a vênia, dentro da compreensão que tenho, trata de subjugação de luta das mulheres. Não trata de uma luta de homens. Porque senão, o senhor poderia vir aqui e fazer um discurso falando sobre o número de homicídios, não sobre o número de homicídios dos homens. A gente teve a oportunidade de ter uma aula aqui com o professor Lucas acerca de racismo ontem. E eu conversei com o vereador Pedro. Sabe por que eu não explico o racismo, vereador? Porque eu nunca sofri nem vou sofrer. Sabe por que eu não explico machismo, vereador? Porque eu nunca sofri nem vou sofrer. Então, sabe por que eu fico com azia quando o senhor quer falar de feminicídio aqui? Porque o senhor nunca sofreu e nem vai sofrer, equiparando as lutas. Falar sobre a importância dessa equiparação. Eu tenho ciência dos meus privilégios todos os dias. E tenho certeza que o senhor tem ciência dos seus privilégios. E os números apontam para os nossos privilégios. Os números apontam que nós temos 7 mulheres nessa Casa Legislativa e isso é um recorde. O senhor sabe que tem gente que não vota numa pessoa exclusivamente por ela ser mulher. Agora eu quero ver o senhor vir aqui apresentar alguém que não vota numa pessoa por ela ser homem. Eu tive que ouvir do presidente Jair Bolsonaro, na oposição, que as mulheres recebiam menos porque engravidavam. E daí o senhor vem me falar que não é uma realidade que a mulher tem a dignidade suprimida exclusivamente por ser mulher? São essas questões. Nós tivemos que promover uma alteração legislativa para que a vereadora Denise Pessoa, quando teve um filho, tivesse direito à licença maternidade. Será por que a mulher tem a licença maternidade de 120 dias e o homem de 5 dias, vereador Sandro Fantinel? Por quê? Porque há uma subjugação da mulher. Porque ela é obrigada a ter 2 turnos de trabalho. O senhor entende? A minha avó, vereador Sandro Fantinel, da mesma colônia que eu e da colônia igual ao senhor, não sabia quanto custava um saco de açúcar. Porque quem ia comprar era só meu avô, vereador Sandro Fantinel. A minha outra avó não podia entrar na igreja porque foi excomungada porque tomava anticoncepcional. E o meu bisavô vivia bêbado em boteco e zona e não acontecia nada. Sabe por que não acontecia nada? Porque ele era homem. E sabe por que ela foi excomungada? Porque ela era mulher. E é nessa sociedade que nós vivemos, vereador Sandro Fantinel. A sociedade que mata, oprime, estupra, escalpela. Por isso a revolta de todos com o senhor. Nós precisamos nos ater à realidade, vereador. Peço uma parte. E a realidade da minha família, tenho certeza que da família do senhor.
e da família de todos que nos acompanham praticamente, é uma realidade patriarcal, de humilhação e submissão. O meu partido faz opção por sempre ter as candidaturas de mulheres como as candidaturas prioritárias. Tem a opção por ter candidaturas de negros como candidaturas prioritárias. O senhor pode entrar no Divulgacante, sabe quem menos recebeu dinheiro no meu partido? Eu. E sabe quem mais fez voto? Eu. Porque todos os homens do meu partido optaram por fazer campanha por mim. Sabe por quê? Eu e o André tivemos o mesmo curso, a mesma criação, fizemos o partido no mesmo ano, escolhendo porque eu sou homem, vereador Santo Vitinel. E eu sei disso, todos os dias. Eu pedi hoje para eu responder ao senhor. Porque parece que se eu respondesse com a ênfase da vereadora Andressa, eu não seria desrespeitoso como o senhor entende que ela é. De imediato, vereador. Vereador, obrigado pelo espaço. Continuamos no âmbito do respeito, isso é muito bonito. E lhe digo o seguinte, os casos são menores, sim, eles podem até ser ínfimos, mas na minha casa, na minha família, é uma família matriarcal. Quem manda é a minha mãe, sempre foi. Quem comprou a casa não foi meu pai, foi a minha mãe. Quem controlava as contas dentro de casa era a minha mãe, não meu pai. Não porque ele não fosse capaz, mas porque ela tinha uma garra muito maior que a dele. Na hora de fazer negócio, em vez de ir o pai, ia a minha mãe. Ela fazia os negócios. Então, a minha mãe sabia o preço do açúcar, não meu pai. Então, não se pode generalizar. E o que eu fiz nessa tribuna ali é não generalizar. Então, por quê? More 10 mulheres e more um homem, só vale a vida da mulher. Os 10 homens que morreram não tem valor nenhum. Isso não é correto. Nunca será correto aos meus olhos e a uma grande parte da nossa sociedade. O senhor falou, tudo o que o senhor disse na tribuna, o senhor falou a verdade. Eu assino embaixo, tudo verdade. A questão da ajuda econômica, a questão de mandar, a questão como é que diz, do padre lá que expulsou ela e tal e coisa por ser mulher, por tomar anticoncepção, tudo verdade. Isso é uma realidade da nossa sociedade. E a gente tem que defender, a gente tem que levar em conta isso. Só que não é por causa que isso é a grande maioria que a pequena minoria tem que ser esquecida. Ora, eu ouço muito a esquerda, desde que eu estou dentro dessa casa, eu ouço muito a esquerda dizer: nós temos que defender e proteger as minorias. É mentira, vereador Friso, ou é verdade? Nós temos que ajudar as minorias. É o que eu mais ouço a esquerda dizer. E agora, vereador, quem que é a minoria? Obrigado. Muito obrigado, vereador Andressa. Vereador Libardi, lhe agradecer pela fala nessa tribuna e dizer que o vereador Sandro Fantinel se incomoda tanto com as minhas falas porque eu trago dados que contrapõem aquilo que ele disse, não pela forma como eu falo, porque, na verdade, o que o senhor ainda não entendeu, vereador Sandro Fantinel, é que a gente não pode mais falar e fazer aquilo que a gente quer acima da lei. Ninguém está acima da lei, a sociedade tem regras, a sociedade precisa ter normas de convivência, a gente precisa se respeitar. E quando o senhor excede isso e o senhor é advertido, o senhor não gosta porque a justiça está fazendo o seu trabalho. A justiça está fazendo justiça. Portanto, hoje, uma parcela importante da sociedade ainda não entendeu a luta das mulheres, não entendeu que nós reivindicamos os nossos direitos porque historicamente fomos excluídos por sermos mulher. O vereador Sandro Fantinel não entende quando a gente fala da luta antirracista porque os negros foram oprimidos por serem negros. Os homens héteros, como o senhor reivindica, nunca foram excluídos por serem homens héteros. Mas não tem como desenhar isso para o senhor se o senhor não quer entender. Então, vereador Cláudio Libardi, o nosso objetivo aqui é tratar das questões da realidade, não é ignorar a realidade. E, obviamente, como eu trouxe ontem, os dados de homicídios em relação aos homens são maiores, mas não porque as mulheres os matam. Os dados de morte de mulheres são grandes porque os homens os matam. Isso, tem que olhar para os dados, para a realidade, para compreender aquilo que a gente está falando, mas não tem como explicar, não tem como desenhar, não tem como colocar na cabeça de alguém que simplesmente não quer entender. Portanto, essas questões a gente tem que resolver na justiça. Obrigada, vereador Libardi. Obrigado. Então fica o meu apelo, com toda a vênia, todo o respeito que eu tenho pelo senhor. Vamos seguir a vida, vereador. Nisso aqui fica ruim para o senhor e fica ruim para todos nós. Nós temos outros problemas para resolver. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente.